Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, por isso é importante de você assistir esse vídeo até o final. A mensagem para você pode estar aqui no início, no meio e lá no final do vídeo. Ela também pode ser apenas uma única palavra, sim, aquela que dá aquele start. Vamos ver o que nós temos de mensagem trazida do universo espiritual para você. Vamos para mesa. Vamos ver aqui então. A gente começa com a leitura de uma energia que vai nos dar o direcionamento dessa leitura e ela já pulou. E ela diz o seguinte: o sentido interior. Deixa eu tentar posicionar para que não pegue reflexo. Olha, o sentido interior diz o seguinte: hoje, à medida que se inicia o barulho da mente, eu me torno consciente da voz do meu coração. Eu acredito em mim e passo a confiar mais na minha intuição. A minha verdade interior é a verdade divina. Eu permito que ela me influencie e me guie todos os dias. Olha que interessante a importância e ultimamente quem vem acompanhando os vídeos de minha frequência vai perceber isso. Ultimamente tem caído muito essa questão de olharmos para o nosso interior, ouvirmos, né, digamos, o que a nossa fé, porque eu desde criança, e agora vou abrir um parênteses, eu desde criança, eu sempre, eu nasci no berço da religião católica, né? Mas na minha cabeça, mesmo quando criança, e eu fui à igreja, aquelas coisas, né, que as famílias na época tinham, enfim, mas depois de um tempo, né, porque eu sempre acreditei que Deus, ele estava dentro de mim. Engraçado, em si eu não tinha noção absolutamente do que eu sei hoje, do que eu tenho de conhecimento, de estudo, né? Porque são mais de 30 anos com tarô. E já naquela época, quando criança, isso aí, na faixa dos 8, 9 anos, eu tinha isso mesmo, eu sempre tive isso em mente. E eu sempre dizia isso quando adolescente, né, pré-adolescente, que cada um tinha o seu Deus. E hoje eu entendo que, na verdade, isso realmente é assim, é porque é a tua crença. Existe uma energia maior, e aí, claro que aqui eu não falo de uma religião específica, né? Cada um com a sua crença, e eu sempre peço para que vocês, cada um, coloque, né, dentro das suas crenças. Mas, ultimamente, tem vindo muito essa questão de a gente olhar para dentro. E quando se fala em olhar para dentro, é você escutar a voz da sua fé, da sua crença. É quando, à medida que tu silencia esse barulho, esse ruído que tem na tua volta, tu te torna consciente e a voz do teu coração, ela fica mais, sabe? Porque a voz do coração é a tua consciência, é a tua energia, a tua intuição. E tu começa a ter mais confiança, porque o autoconhecimento nos dá isso. E o sentido interior, ele traz isso. Vamos ver o que tem hoje de mensagem. Vamos começar aqui, então, vendo. Opa, quase que caiu um monte aqui. Elas estão realmente. A minha mão é pequena e não dá conta do baralho todo, né? Então, eu tenho uma dificuldade. Vamos ver aqui, já caiu aqui. A gente queria que caísse, precisava. Olha, já os amantes.
o imperador, o cavaleiro de paus. E no fundo do deck, o 6 de ouros. Bom, o que nós temos aqui é exatamente essa questão do... já começamos com a questão da lâmina dos amantes, né? Que a lâmina dos amantes, ela traz muito essa questão da tomada de decisões, né? Das escolhas, a questão que fala da afetividade, fala da harmonia, é uma escolha usando a inteligência, a sabedoria, mas sabendo que você, nas decisões que você teve que tomar, porque essa lâmina, como ela está na posição do teu passado, isso aqui foram decisões tomadas no passado. E aí a gente vem logo em seguida com o imperador, que fala de uma estrutura, que fala de uma autoridade, de uma estabilidade. Então, assim, tu tivestes que tomar decisões importantes, tá? Seguindo a voz interior. Olha que interessante. Aqui essa mensagem ela vai se direcionar para pessoas que tiveram que tomar medidas, decisões, e essas decisões trouxeram tomadas de medidas, uma certa austeridade. A carta do imperador, ele fala de alguém austero. Não é uma pessoa brava, não é uma pessoa mal educada, não é uma pessoa mal amada, mau humor, não é, ela é austera. Porque há uma confusão nessa questão, né? O líder que está no topo, ele não precisa ser bruto, ele não precisa ser mal educado, grosseiro, né? Ele tem que ser austero. É aquela pessoa que, por ter o seu autoconhecimento, por ter noção do todo, ele toma decisões importantes. E aqui, como é um imperador, né? Ele é austero. Então ele não pede, ele manda. E essa tomada dessas decisões que foram tomadas no passado foi justamente para chegar a esse ponto. Vamos para nós. E aí nós temos aqui exatamente o valete de paus, né, que é o mensageiro, e que o mensageiro ele traz para nós o quê? O mensageiro valete de paus, ele traz para nós exatamente a determinação. E ele traz ele vem com um impulso, sabe? Ele vem determinado, olha que interessante, tomadas de decisão com austeridades, e o cavaleiro de paus, ele fala dessa impulsão, dessa ação, do momento de agir com coragem, com determinação, e olha com quem ele está do lado. Do imperador. Ele está do lado do imperador. O cavaleiro de paus, ele fala de confiança e de espírito aventureiro. Foi o que aconteceu aqui, houve uma tomada de decisão, teve que ter sido tomado medidas austeras, contundentes, justamente porque sabe que logo no futuro, a curto e médio prazo, tá? Digamos assim, essas tomadas de decisões vem trazendo confiança, vem trazendo coragem, vem trazendo determinação, vem colocando ação para chegar aonde? No 6 de ouros. Que o 6 de ouros nada mais vem nos dizendo
de uma pessoa generosa, uma pessoa com equilíbrio, uma pessoa que sabe dar e sabe receber. Porque na vida não é só o dar, tem o receber. Não que nós tenhamos que dar com o intuito de receber, não. Eu costumo dizer, e essa lâmina me traz muito essa analogia, que a vida é um eco. O que tu dá para a vida, ela te devolve dobrado. Então essa lâmina fala dessa generosidade de dar sem olhar a quem e receber sem se sentir humilhado, sem excesso de orgulho, sabe? Essas questões que muitas vezes, e eu digo para vocês, porque eu conheço pessoas que são pessoas boas, que são pessoas generosas, mas que muitas vezes, quando a gente quer ajudá-las, o orgulho não permite, elas se sentem ofendidas. Eu imagino que vocês já passaram por essa situação. E existe. A pessoa não é ruim, muito pelo contrário, a pessoa é de uma generosidade maravilhosa. Mas ela só quer fazer. E quando a gente quer fazer para ela, ela se sente ofendida. É como se ela, na cabeça dessas pessoas, é como se a gente olhasse para elas com pena. Só que não é assim. É literalmente, tu recebe da vida aquilo que tu dá para ela. E normalmente é em dobro. Então, a questão da vida ser o eco é exatamente esse. E essa lâmina fala muito disso. É dar sem olhar a quem. Ajudar a quem precisar, mas receber ajuda também. Vamos voltar para a mesa. E aqui, vamos ver então o que mais que nós temos para essa leitura. Por isso a importância desse autoconhecimento, né? A pessoa, quando ela tem essa noção, esse autoconhecimento, quando ela sabe os momentos dela, quando alguém vem ajudar, ela tem essa ideia de que aquela pessoa está querendo retribuir. E tem pessoas que não entendem isso. As pessoas que se ofendem, né, quando tu quer ajudar. Bom, olha, o que nós temos aqui é a Imperatriz. Vamos ver aqui no fundo do deck. Olha, o que nós temos aqui. O enforcado até caiu na posição positiva dele, né? Caiu de virado. Mas como eu não olho para essa questão da carta virada, eu olho a positividade da leitura de acordo com as cartas que tem no entorno, porque é isso que vai definir a negatividade ou a positividade de uma lâmina. Então, o que nós temos aqui é a lâmina da Imperatriz. E aí, olha, ela vem exatamente embaixo da lâmina dos enamorados. E aí nós temos a questão, né, que a gente volta, aquela questão da tomada de decisão, né, da necessidade de escolhas, da necessidade de a busca pela harmonia, né, e as escolhas, as decisões com inteligência. Aqui a Imperatriz, ela vem mostrando que nesse período, né, já existia a questão da liderança, já existia a questão da autoridade, mas era uma coisa mais maternal, mais fraternal, sem a contundência do imperador, sem, digamos assim, a autoridade, né, a austeridade do imperador. Era uma autoridade mais maternal, né? E a busca, digamos, por essa fertilidade, por essa conquista material, ela, digamos assim, ela acontecia, mas era um olhar muito
muito amoroso, muito fraterno, e até que você tomou a decisão de mais austera, mais contundente. Não, agora não é se der, não é vamos fazer, o que acham, será possível? Não, tem que ser feito, é assim que vai ser feito e ponto final. E aí nós temos o que? Aqui o enforcado, que veio justamente falando em que o momento em que essa pessoa ela teve que olhar para a vida dela por um outro ângulo. Essa tomada de decisão lá no passado foi justamente para dar uma virada, uma guinada, né? E aí nós temos aqui a alta sacerdotisa, que ela fala de intuição e de sentimento, de sabedoria interior. E aí a gente vem aqui, ó, falando do sentido interior. Vou botar assim, né? A alta sacerdotisa, ela fala do autoconhecimento, ela fala onde tu busca dentro de ti todo aquele conhecimento, tudo aquilo que tu aprendeu ao longo da tua jornada até esse momento, é quando você silencia esse ruído externo e você passa a ouvir só o interno. Olha que interessante isso, né? E aí, então, assim, houve essa virada, né? Essa virada de chave, uma posição, olhar para a tua trajetória, olhar para a tua jornada, olhar para o teu caminho já feito, aonde tu está e para onde tu queres ir. Às vezes não, sempre há necessidade de a gente buscar esse olhar por outro ângulo. O enforcado, ele fala muito disso, é de você não ficar preso a um único sentido, até porque não existe verdades únicas, né? A gente sabe disso, que dependendo do ângulo que tu olha para uma situação, a verdade pode estar de um lado ou a verdade pode estar do outro. Por isso que juridicamente sempre tem essa questão de olhares, né? Digamos, o papel de um juiz é muito difícil, porque ele precisa olhar digamos, para as duas verdades, né? Para as duas verdades. Desculpa. O bicho do ram me pegou. Vou ter que tomar uma aguinha. Bom, voltando, né? Tomei uma aguinha, mas não melhorou muito não. Mas enfim, eu falo muito, né? Então não é só nas leituras, que nos atendimentos que eu tenho. E aí chega uma hora que a voz não dá conta. Mas então, e aí a alta sacerdotisa, ela vem justamente falando dessas questões. É você olhando, né, por um outro ângulo, tendo que tomar decisões austeras, mas você buscando dentro desse teu autoconhecimento. E aqui, olha que interessante, o cavaleiro de paus, que fala de colocar uma ação, isto é, quando você estuda, quando você, digamos, toma os seus passos, toma as suas decisões de forma, digamos, segura, né? Cada passo foi bem estudado. E aí eu vou falar para vocês, enquanto libriano, e quem tiver nessa leitura que for libriano vai me entender. Tem muita gente que fala por aí que libriano é indeciso. Cada vez que eu escuto isso me dá um nervoso, porque eu sou uma libriana que eu nunca fui indecisa na minha vida. Nunca. Eu sempre sou. A única coisa que eu faço e que eu escuto a maioria dos librianos fazer é pensar antes de decidir ou de colocar ação. Então, muitas vezes as pessoas me viam e me veem, e eu tenho certeza que vão continuar me vendo, como uma pessoa que toma decisões, sabe assim? Não é. Só que eu fico
trabalhando com aquilo, eu fico estudando, e quando eu digo deu, é deu, e aí não volto atrás. Aí não tem voltar atrás. Mas por quê? Porque foi uma coisa pensada, foi uma coisa estudada. E aqui nós estamos falando nessa mesa exatamente isso, de ações bem pensadas, bem estudadas, e que para algumas pessoas vai parecer algo austero, algo, uma imposição, e que não é. Foi uma coisa impensada, não é. A pessoa que está nessa leitura, se conectando com essa leitura, com certeza é uma pessoa que está, eu vou dizer que está, porque está assim, ó, a um passo da sua conquista principal, justamente por ter tomado decisões pensadas, por se conhecer, por colocar ações, mas em coisas muito bem estudadas, muito bem pensadas. Muito bem. E aí nós temos o quê? O mago, né? O mago é aquele que transforma. E aí nós com os 6 de ouros, que fala dessa pessoa generosa, essa pessoa que sabe lidar com o dar e o receber, é essa pessoa que transforma, né? O mago, ele traz justamente essa habilidade de poder manifestar. Olha que interessante, é colocar ação e manifestar. E o mago fala exatamente dessa habilidade. Você com todas as ferramentas para tornar real tudo aquilo que você planejou ao longo de uma jornada. Gente, vamos ver aqui. Então, né, não dá ouvidos aos ruídos externos. Vamos fazer aqui, que essa é a ordem. Então, olha a importância de você ir silenciando os ruídos externos. Porque muitas vezes a gente fica escutando o que o outro pensa, o que o outro acha da tua jornada, só que ele não calçou teus sapatos, então ele assistiu, os que assistiram ainda pode dar uma ou outra opinião, mas a decisão é tua e de mais ninguém. Quem calçou teus sapatos foi tu, e é tu que sabe da tua caminhada, tu que sabe da tua jornada. Vamos ver aqui, né, na nossa linha de conclusão, que ela diz o seguinte: a estrela, ela vem trazendo essa clareza nas tomadas de decisões no passado, né? E estava tudo tão claro para ti, estava tudo tão que tu teve que tomar. E aí nós temos aqui que na linha de conclusão, né? A lâmina do diabo, de novo a tomada de decisões, mas a libertação. E olha que interessante, as coisas estavam tão claras, tão nítidas, que tu te desprendeu, que tu saiu dessa prisão, desse aprisionamento, dessas crenças que te limitavam. As coisas extremamente claras, e você se desprendendo, isto é, saindo, né, desse lugar que não te dava o conforto necessário para tomar as decisões que precisam, e que precisavam e que precisam ser tomadas. E aí logo em seguida nós temos o que? O louco, aquele que se joga, e ele vem na linha, olha que interessante, na linha do cavaleiro de paus, que fala exatamente disso, né? É a tomada de decisão, é a coragem, a audácia, mas tudo com conhecimento, tudo, cada passo bem estudado, e você com a certeza de que você não está só. Você carregando contigo apenas o que tu precisa carregar, você seguindo em frente com o apoio que tu precisa ter, mas principalmente sabendo sim que tu tem alguém que está te guiando, alguém que está te conduzindo e dizendo: vai, te joga, não tenha medo. E aqui, óbvio, não podia ser carta melhor, no final do deck, que o eremita, aquela tua jornada
que não foi fácil, né? Porque é muito comum quando tu chega no topo, que é onde o eremita chega. Quando tu chega no topo, algumas pessoas na volta, aquelas que não olharam nem porque o sapato quanto mais calçaram, que elas dizem o seguinte: fulaninho tem uma sorte, fulaninha é muito sortuda. E as pessoas não sabem das coisas que tu abriu mão para te dedicar a esta jornada, para chegar aonde tu chegou. Portanto, a importância de você eliminar esses ruídos externos é muito grande. É muito grande. Escuta a tua voz interior. Escuta a tua fé. Seja ela da origem religiosa que for. É a tua fé. Escuta ela. Porque é ela que está te levando para esse caminho, ela que está te levando para o topo. Não é quem está na tua volta lá de butuca, sabe, botando olho gordo, invejando, sabe, aquelas pessoas, né, que pelas tuas costas ficam falando mal. Desliga tudo isso. Sabe aquela chavetinha? Desliga. Vamos voltar para nós. Não é fácil não, gente, olha. Vamos aqui ver o que o baralho cigano traz para nós de confirmação. A função do baralho cigano aqui é exatamente essa, é confirmar se o que foi lido até aqui está de acordo com a mensagem que era para ser passada. Já que ela virou, vou deixar ela aqui. Então nós temos o seguinte: a âncora, nós vamos falar de estabilidade, de segurança, os lírios e a cigana. Bom, o que nós temos aqui, literalmente, né, é exatamente a âncora, que é uma lâmina que traz para a gente essa questão da estabilidade, da segurança, é a certeza de um caminho sólido, de uma caminhada sólida, né? E olha que interessante, nessa tomada de decisão, e ela cai em cima de quem? Da Imperatriz, que fala exatamente de força, de poder, né? E a clareza nessa tomada de decisão em busca dessa estabilidade, dessa segurança, né? Essa perseverança, que a lâmina da âncora fala também disso, de buscar, né, esse caminho sem medo de ser feliz. E os lírios, eles vêm trazendo aqui a sua mensagem da maturidade, da harmonia, do equilíbrio. E olha que interessante que ele cai justamente nesse teu momento atual, que nós estamos falando, passado, momento atual, futuro a curto e médio prazo, e aqui a médio e longo prazo. Então nós temos exatamente aqui os lírios trazendo para nós essa maturidade. Então, sim, você estar num ponto de maturidade tão grande, né, que você agora tem coragem, e aí vem um cavaleiro falando disso, vem louco falando disso, você está com toda a coragem necessária, porque você tem a certeza que você precisa para saber que tu está no caminho certo, que é isso que tu quer, tu buscou isso. Então, assim, é a tua inteligência, a tua inteligência emocional, a tua sabedoria, né? E aí a lâmina da cigana, que ela traz para nós, ela vem falando, né, exatamente da pessoa influente, né? E ela fala, e ela traz aqui a cigana, essa figura feminina, né? É uma pessoa com uma energia, com uma intuição feminina. Sabe aquela coisa do sexto sentido? Se nós estivermos aqui nessa leitura com pessoas, né, digamos, são homens, né,
E aqui fala de uma intuição feminina, na verdade, não fala da pessoa, né? Ser homem ou ser mulher, fala da intuição. As mulheres, ela tem essa coisa da intuição mais aguçada, ela tem essa coisa do maternal, né? Ela é mais emocional, mais sentimento, e o homem não, o homem já é mais material, o homem já é mais racional. Então, a leitura, ela se refere à lâmina da cigana, ela vem falando exatamente dessa energia, desse sentimento, porque existem homens com essa energia feminina, né? E existem mulheres com energia mais masculina, mulheres mais racionais, mais contundentes, mulheres mais pé no chão, nem tanta, né? Não usam tanto a emoção como a maioria. Claro que existe. Mas aqui nós estamos falando, nessa leitura, de alguém com energia feminina, com a intuição, sabe? Com a emoção. Sabe a emoção, a flor da pele? E você está no caminho certo. Vamos orar com isso. E você está no caminho certo. Vamos ver o que nós temos então aqui. Esse oráculo traz para nós uma mensagem de encerramento, aquela mensagem que traz aquele quentinho no coração, aquela sensação de abraço apertado. Vamos ver o que esse traz para nós aqui. Olha que legal, olha só. Acredite na sua capacidade e conquiste o seu lugar. É mole o que mais? Acredite na sua capacidade e conquiste o seu lugar. Desde que você saiba o sentido interior, desde que você desligue esse ruído externo, a conquista, etc. Essa energia dessa leitura aqui, ela é fantástica. Eu estou fazendo a leitura e eu estou sentindo assim, uma leveza, uma coisa tão gostosa, torcendo muito que ela esteja ressoando contigo. Muito. Que você saiba, que você tenha certeza que tomou as decisões certas, que está no caminho certo, porque a vitória está exatamente nesse caminho. Por hoje é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima.